Amém, igreja? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes essa noite? Aleluia, Deus é bom, graças a Deus. Nos alegramos em estar mais uma vez em sua presença. Primeiro dia da semana e nós estamos aqui buscando do Senhor um fortalecimento para mais uma semana de luta, buscando do Senhor o nosso milagre, buscando do Senhor a resposta. Eu acredito que cada um que entrou por essas portas, entrou porque Deus tinha algo contigo. E ninguém aqui dispensa de mãos vazias. Acredite que hoje o Senhor tem uma porção separada para a tua vida, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo 6. Livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Deu bem-vindo às visitas? Você que está na live nos acompanhando, mais uma vez, bem-vindos. E hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente alcança mais uma plataforma. Estamos ao vivo no YouTube também. Uma semana de luta para o negócio dar certo, mas está dando. Fé em Deus, nós vamos alcançar mais plataformas. Porque o inimigo, ele não para. Enquanto a gente está aqui parado, o inimigo está nas redes sociais, levando o pecado, fazendo pessoas se desviar do Senhor. É importante que a igreja esteja entrando nesse terreno também, para levar as boas novas, amém? Quem achou, diga amém, dá carona para a pessoa que está do seu lado. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram um mensageiro ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venha e levem-na para vocês. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluias. Possa se assentar, se acomodando nos seus lugares. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Amados, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, o Senhor a cada dia abre a nossa mente de uma maneira diferente. Então aquela palavra que você leu hoje, daqui a 3 meses, alguns dias, você pode ler ela novamente, que ela vai falar diferente com você. Porque cada dia nós temos as nossas provas, as nossas lutas. A palavra do Senhor diz que cada dia tem seu mal, que a gente deve confiar no Senhor. E hoje, quando nós meditamos nessa palavra, eu acredito que o Senhor, Ele tem uma direção especial para ela. Mas para que a gente chegue no capítulo 6, no versículo que nós lemos, é necessário entender o contexto, o que aconteceu antes, para que o povo que servia ao Senhor chegasse ao ponto de querer que Deus se afastasse deles, como foi dito no versículo. Quando nós vimos aqui, para o 1 Samuel, no capítulo 2 e 3, quando nós vimos no capítulo 2, nós vemos que existia ali, juntamente no tabernáculo que serviu ao Senhor, tinha Eli, que era um sacerdote. Esse Eli, que foi o mesmo que falou com Ana, a estéril, que ela estava chorando, pedindo a Deus um milagre. Foi esse mesmo que falou a ela que ela estava embriagada. Mas depois que ela se explica para ele que estava orando e chorando, que ela não estava movimentando a sua boca porque estava embriagada, ele diz: então vá que Deus conceda o desejo do seu coração. No capítulo 2 nós vemos que esse Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Seus filhos que foram
treinados, ensinados para crescer na presença do Senhor, servindo a casa do Senhor. E existia ali também Samuel. Samuel, que foi o filho de Ana, que veio de um milagre, porque ela não poderia ter filhos. Samuel foi entregue à casa do Senhor para servir desde a sua criancice. Samuel, ele desde pequeno, as pessoas notaram que ele era diferente, porque ele estava ali no tabernáculo, ele servia, ele cooperava, ele ajudava, ele limpava, ele servia a Eli. Então as pessoas começavam a ver Samuel uma criança de Deus. Antes que ele se tornasse um homem, ele já era visto desde pequeno que ele era diferente, separado para o ministério da obra do Senhor. Já Ófnis e Finéias, as pessoas já não gostavam deles, porque eles eram filhos de um sacerdote, porém não seguiram os passos do pai. A Bíblia nos relata que era costume que uma vez por ano as pessoas iam até o tabernáculo, entregavam seu sacrifício ao Senhor, e os filhos de Eli, Ófni e Finéias, atravessavam aquelas pessoas e falavam: o que é que você tem aí? Eles falavam: eu tenho carne para apresentar ao Senhor. E eles falavam: me dá dessa carne aí que eu quero. Só que eles falavam assim: olha, Ófni e Finéias, eu não posso dar essa carne para vocês porque eu vou apresentar ao Senhor. Só que Ófni e Finéias, eles não importavam que aquela carne seria apresentada ao Senhor. Eles tomavam na marra se não desse a eles. Se tivesse cozinhando uma carne ali no tabernáculo que fosse para a obra do Senhor, eles vinham com um garfo de 3 pontas, pegavam a carne e comiam. A Bíblia nos relata que até o dinheiro que era trago para a obra do Senhor, eles desviavam. A Bíblia diz também que eles eram pessoas que se relacionavam com as moças que trabalhavam às vezes no tabernáculo. Então eles não respeitavam nem suas próprias mulheres. Então eram homens que estavam na obra do Senhor, porém esses que estavam na obra do Senhor, eles não agiam como deveria agir. Eles não tinham um testemunho que deveria ter. Porém a Bíblia diz que Samuel tinha. E quando o Senhor observa aquilo, a Bíblia diz que Deus ele é longânimo. O que quer dizer longânimo? Longânimo é um dos atributos de Deus. Deus é santo, onipotente, onisciente. Deus, ele é também longânimo, ou seja, ele consegue esperar um longo tempo, até que o pecador se arrependa, até que as pessoas vejam que está no erro e se converta daquele pecado e volte-se para o Senhor. Só que também Deus é um Deus que ele vê que aqueles que não querem compromisso com Deus, eles não vão se curvar ao Senhor. Então Deus vê que Ófni e Finéias não queriam compromisso, porque o seu pai por um tempo até alertou, mas entrava no ouvido e saía no outro. E a Bíblia nos relata que eles viviam um tempo difícil. Repita comigo: tempo difícil. Aquele tempo era tão difícil que Deus já não se revelava mais como antes. Como Deus se manifestava a Moisés, como Deus falava com Abraão. Era tempo difícil, Deus já não falava mais com o povo. Tinha muitos anos que Deus não se revelava ao povo. Então era o tempo que estava iniciando ali, que os juízes tomavam conta do povo. E a Bíblia nos relata que Samuel crescia em graça, em conhecimento, em presença de Deus. Só que chegou no ponto que Deus começa a levantar Samuel para falar com o seu povo. A Bíblia nos relata que Samuel, já um garoto, já tem a sua primeira experiência com Deus em um tempo difícil. E quando a gente começa a analisar que Deus levanta Samuel em meio a uma liderança corrompida, nós entendemos que a obra de Deus ela não para porque alguém não quer fazer. Então, se Ófni e Finéias não quer fazer, e se o pai dele vê eles no erro, não toma providência, Deus levanta outra pessoa. Se eu parar de pregar aqui hoje, se o pastor José Alberto tomar uma decisão e encerrar seu ministério, Deus não vai parar a obra porque a missionária Flora decidiu não fazer mais trabalho de libertação, ou que eu decidi não fazer mais nada. Deus levanta um Samuel para que a obra dele continue. Essa é a prova viva que Deus não precisa do homem, mas que nós somos totalmente dependentes de um Deus. É Ele que levanta,
é Ele que abate, é Ele que chama, é Ele que tira. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então Deus vê a situação no tabernáculo, fala: levantarei o Samuel para falar com o meu povo. Porque uma coisa eu aprendo sobre Deus: Deus não tem prazer em ficar em silêncio. Deus não tem prazer em ver um povo frio e morrendo. Deus tem prazer em estar em contato com a igreja. Só que às vezes, para estar nesse contato, às vezes não, sempre para estar nesse contato, é necessário que nós estejamos em um nível de santidade, buscando, nos consagrando, nos afastando de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que Deus venha e se manifeste. Então Deus vê que aquele povo não está, Deus levanta Samuel desde pequeno e chama para uma grande obra. Eu quero dizer nessa noite para você: se você não vir para o chamado que Deus tem te chamado, não se preocupe, a obra vai continuar. Deus levantará um Samuel, pode ser lá fora, pode ser de outro lugar, mas a obra dele vai continuar. E naquele grande dia, você se apresentará ao Senhor e ali não tem para onde correr. Porque aqui você corre do pastor, aqui você corre da missionária, aqui você fala que não dá para você, que você tem seus impedimentos, mas quando você ficar frente a Deus, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem para onde correr. Deus vai olhar para cada um de nós, vai falar: levanta tuas mãos, quero ver a tua obra na terra. E se as nossas obras for como feno, palha, restolho, pelo fogo será provado e vai perecer. Mas se for pedra preciosa, prevalecerá. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras, mas as obras é a evidência da nossa fé. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu acredito em Jesus, eu tenho obra. Eu prego, eu canto, eu evangelizo, eu falo de Jesus, eu afasto do pecado, eu busco a tua presença. Então, nessa noite, se não há obra, há evidência na sua vida que você serve a Deus. Jesus te chama hoje para a obra e vai fazer um mover na sua vida em nome de Jesus Cristo. Ao sair por essas portas, você não será mais o mesmo, mas será aquele que o Senhor levantará nessa terra para viver um grande ministério na presença do Senhor. Deus se prepara para o primeiro contato com Samuel. Um garoto está dormindo. A Bíblia nos relata que enquanto ele dorme, ele escuta uma voz que diz assim: Samuel. Então ele levanta, escuta a voz e pensa: quem está me chamando é o sacerdote Eli. Porque a Bíblia nos relata que Deus não tinha se manifestado naquele tempo mais. Então ele não conhecia a voz de Deus. Então ele levanta, vai até a cama do seu Senhor e fala: Senhor, tu me chamou? E o Senhor levanta e fala: garoto, eu não te chamei, pode dormir. Ele volta e deita. Quando ele deita, ele escuta pela segunda vez: Samuel. E ele levanta e fala: agora é o meu Senhor. Quando ele chega lá, de perante a cama do seu Senhor, e fala: sacerdote, tu me chamaste novamente? E ele diz: eu não te chamei, vai deitar. Ele volta e deita. Pela terceira vez, o Senhor brada e fala: Samuel. Ele levanta e fala: não tem condição, é a terceira vez que eu escuto essa voz. Eu vou até o sacerdote, eu vou ouvir uma piada, vou ser reclamado, mas eu vou até lá. E quando ele chega, se manifesta, fala: o Senhor me chamou? E ele diz: não. Ele diz não, só que Eli percebe que algo estava errado. Que voz é essa? Que eu não escutei, mas ele escuta. Então ele fala: volta e deita. Quando essa voz falar com você e te falar seu nome, você fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo escuta. Eli não estava tendo mais contato com Deus, mas ele lembra quando ele tinha contato. Ele lembra quando Deus se manifestava. Então ele fala: só pode ser o Senhor dos exércitos chamando esse garoto. É triste quando a gente está frio, é triste quando estamos sem força, é triste quando estamos desanimados, mas lá no fundo, no nosso coração, nós lembramos que existe um Deus que nos chama. Nós lembramos quando uma vez nós estávamos na presença e hoje desviado, mas nós estávamos um dia cantando no grupo de jovens,
jovens, nós estávamos no culto, a gente lembra daquela voz do Senhor. É frio, é difícil, mas lá no fundo ainda existe uma voz que está gravada no nosso coração quando ela nos chamava. Essa voz hoje está mais uma vez se levantando na vida de pessoas aqui, te chamando pelo nome, dizendo: tem tempo que você não ouviu essa voz, mas hoje ela volta e te chama desse pecado, dessa vida, para ter um compromisso com Ele em tua presença. Pela quarta vez ele escuta: Samuel. E agora ele levanta e fala: Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo escuta. E Deus começa a falar: eu tenho visto como é que os sacerdotes, os filhos de Ofni e Finéias, estão na minha presença. Tenho visto ele desviando o alimento que foi entregue a mim, desviando a oferta que foi entregue a mim. Estou vendo eles não ter compromisso. Estou vendo que eles não querem saber nada da vida deles. Estou vendo que eles não são nem fiéis às suas próprias mulheres, porque deitam com várias. Eu estou vendo, Samuel. E uma coisa eu te digo: não haverá oração, não haverá sacrifício que vai impedir o meu mover contra eles. Porque o que eu vou fazer com eles vai ser tão terrível que toda a região vai ficar sabendo. Eu me levantarei contra eles, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. E ao me levantar contra eles, muitos saberão que eu ainda sou Deus que faço as grandes coisas. No seu primeiro contato com Deus, ele tem uma pancada, uma grande responsabilidade de receber uma revelação da parte do Senhor. E no seu coração ele diz: eu vou guardar isso para mim, eu não posso falar isso que Deus me falou. Então ele levanta cedo e começa a trabalhar no templo, começa a varrer, começa a limpar, ajeita as plantas, cuida disso, daquilo, e aquilo no seu coração, aquela grande revelação. Então ele levanta e fala: eu quero saber o que Deus falou com você. E Samuel, sem querer falar o que Deus tinha revelado, e ele fala assim: eu quero saber sim o que Deus falou com você. E se você não me falar o que Deus te revelou, que se suceda 2 vezes mal sobre a sua vida. Samuel levanta e fala: então eu vou te falar. Deus viu que você não corrigiu o pecado dos seus filhos. Deus viu que eles não têm compromisso com nada. E agora Deus vai se levantar e vai jogar seus filhos na cova. É o fim deles. Assim diz o Senhor. É difícil quando Deus fala uma coisa com nós não tem coragem de falar. Só que Deus não chamou a gente para ser covarde. É porque é meu amigo, é minha amiga. Deus mostra coisas para a gente, revela, nos mostra, porque é necessário um choque de realidade na vida de algumas pessoas, para que elas se despertam. E se você não toma posição para falar, as pessoas podem até morrer e morrer no seu pecado, mas o Senhor vai cobrar de você. Era por isso que Samuel tinha medo, porque era muita responsabilidade. Quando ele fica sabendo que Deus iria pegar seus 2 filhos e mandar para a cova, ele fala assim: Deus sabe o que faz, eu não posso fazer nada. E a Bíblia nos relata que os filisteus se levantam contra o povo de Israel. Lá vai os filhos de Eli para a guerra. Quando eles vão para a guerra, ali é destruído cerca de 3.000 pessoas. São exterminadas. E eles voltam envergonhados. Eles ficam tão envergonhados que eles falam assim: o que aconteceu? Porque Deus não deu vitória para a gente. Então os líderes de Israel falam o seguinte: pega a arca da aliança e leva essa arca por meio da guerra, porque a arca representa a presença de Deus. Leva a arca para a guerra. E quando você chegar com essa arca na guerra, Deus vai nos dar vitória, porque a arca representa a presença de Deus. Então eles pegam aquela arca, sem a permissão de Deus, leva para a guerra. E quando o povo vê a arca se aproximando, os israelitas ficam tão felizes que eles gritam, que o chão treme. Que os filisteus começam a assustar e falam: por que isso? O que está acontecendo? Que terremoto é esse?
Aí um grito é porque eles pregaram a arca, que representa a presença de Deus, está vindo contra a gente. Então os filisteus começaram a ficar com medo. Falou, agora não dá não, agora a gente perde. Agora não dá pra gente não. Agora é nosso fim. Mas olha, filisteus, olha, soldados, levanta e vamos para a guerra assim mesmo. Mesmo que esse Deus está com ele, vamos para a guerra, porque se a gente perder, a gente vai virar escravo deles, igual eles viraram o nosso escravo. A igreja está prestando atenção? Glória a Deus! Aleluia! Então os filisteus se levantam e vão para a guerra. Só que tem um problema aqui. Eles levaram a arca, levaram a presença de Deus, só que eles não estavam na posição. E é muito difícil eu falar o que eu vou falar aqui, mas Samuel teve que entregar. Você pode ser o líder que for, você pode ser cristão o tempo que for, mas se você for para a guerra, achando que você vai vencer só porque você é um cristão, você fica enganado nisso. Primeiro você tem que estar na posição. Deus vai te ajudar quando você estiver na posição. Se você se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor e deixar de lado, a conversa muda. Mas se você achar porque você é isso aqui, Deus vai te dar vitória, é diferente. A nossa vida é uma luta diária. Nós temos que lutar, renunciar, ir para a guerra. Mas nós temos que entender, se Deus não estiver com a gente, não adianta a gente ir. Então antes de ir para a guerra, lute contra você mesmo. Fala, Senhor, minha vida está assim, eu quero me consertar. Perdoe minhas fraquezas, meus pecados, e me dá vitória. Aí a conversa vai mudar para o seu lado. Antes de ir para a guerra, esteja em paz com o Senhor. Esteja na presença do Senhor. E o mais Ele vai fazer na sua vida. E os filisteus foram com medo, mas venceram. E quando eles vencem, a Bíblia nos relata que cerca de mais uns 30 mil soldados morrem de Israel, e sobra um rapaz, ele volta correndo. Esse rapaz volta todo sujo de terra, entra na cidade desesperado, todo mundo fica com medo quando vê o jovem, e o jovem começa a trazer as más notícias: perdemos. Então Eli já estava velho e cego, sentado em uma cadeira perto de uma porta. O jovem se aproxima e ele fala: meu filho, conta tudo o que você ouviu aí, o que aconteceu lá. E ele diz assim: olha, Eli, nós perdemos a guerra, levaram a arca do Senhor e seus filhos foram mortos. Naquele momento Eli toma um susto, cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias escuta aquilo, estava grávida dele, e começa a entrar em trabalho de parto antes da hora, porque ela ficou tão aterrorizada que perdeu seu esposo, perdeu a arca, perdeu o seu sogro, que ela entra em trabalho de parto. E ela, quando entra em trabalho de parto, o filho desce de uma vez, nasce, e as parteiras falam: pode ficar tranquila que é um menino, fique em paz. Mas ela estava destruída por dentro, estava morrendo. E coloca o nome da criança Icabote, ou seja, foi-se a glória do Senhor. Levaram a arca, foi-se a glória do Senhor, e ela coloca o nome de derrota no filho. Ela não resiste e morre. E quando ela morre, a Bíblia nos relata que os filisteus ficam felizes e levam a arca do Senhor para a sua terra e coloca dentro do templo do seu Deus Dagon. A Bíblia nos relata que eles serviam a Dagon, um Deus que naquela cultura para eles tinha a ver com fertilidade, com plantação, com providência, e eles serviam a esse Deus. Eram muitos deuses, mas Dagon era como se fosse um Deus dos deuses. Eles pegam a arca e falam: vamos colocar a arca do Deus de Israel na frente do nosso Deus Dagon, porque Dagon nos deu vitória. E coloca a arca na frente de Dagon, daquela estátua. E eles saem, a Bíblia nos relata que eles deixam a arca no templo e saem. Só que ali, meus amados, o Senhor já tinha cumprido sua palavra, que iria permitir as mortes dos filhos de Eli. Só que a arca do Senhor representava também a presença de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém,
Quando Deus vê que ele colocaram a arca dele na frente de um deus Dagon, de um deus falso, a ira do Senhor se levanta. Porque ali só estava a arca, então só estava Deus. Não tinha Ófnis, não tinha Finéias, não tinha pessoas que estavam fora da presença. Ali havia um Deus santo. E aonde o Deus santo chega, algo tem que acontecer naquele lugar. Glória a Deus. E Deus vê aquilo e fala: então você acha que esse Deus aí pode comigo? A Bíblia nos relata que na primeira noite que eles deixam a arca, que eles vão dormir, a estalta cai. Ele escuta um barulho, o que é isso? Esse barulho eu digo pela fé, porque uma grande estátua cair vai fazer barulho. Quando ele chega lá, eles veem a estátua no chão. E quando eles veem a estátua no chão, falam: a estátua caiu, deve ter acontecido alguma coisa. Bora levantar. Eles levantam a estátua. Quando eles levantam a estátua, eles vão dormir. No outro dia, eu acho que Deus viu que eles levantou a estátua e falou: você não entendeu não? Vocês não entenderam não? Pois eu derrubo de novo a estátua. Na segunda vez que a estátua cai, quebra os pulsos, as mãos vai para um lado. Quebra a cabeça vai para o outro lado. E cai na linear, que era uma parte sagrada do tabernáculo. E quando cai ali naquele templo, que eles acordam e vê ali a cabeça quebrada, as mãos quebradas, eles falam: o que foi que aconteceu aqui? Não é normal. Foi o Deus de Israel que se manifestou aqui. A cabeça quebrada, ela representa governo. As mãos, poder. Deus quebra a mão e quebra a cabeça, porque todo o poder dele, quem governa é ele. Todo o poder dele, quem governa ele. Na presença dele não tem estátua, não tem Deus, não tem nada. Na presença dele todo joelho se dobra, se curva na presença de um Deus santo. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, seja qual for a barreira, o entendimento espiritual que está de pé na sua vida, hoje ele se curva na presença de um Deus santo. Seu pecado hoje, em nome de Jesus, se curva, cai com o braço quebrado, com a cabeça quebrada, porque o Deus que governa e tem todo o poder hoje vem sobre a sua vida. Eles falam: que negócio é esse? A Bíblia nos relata que não cabe por aí. Então eles pegam essa arca, mandam para outra cidade deles. Quando chega na outra cidade deles, a Bíblia nos relata que Deus assola com enfermidade. E lá vem peste de rato, e lá vem também hemorróidas, e eles mandam para uma cidade, mandam para outra. Onde a arca chega destruição, porque onde Deus chega, tudo tem que se curvar. E enquanto eles não devolvessem a arca, a mão de Deus não sairia dos filisteus. Escuta a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você estiver na presença, aonde você for, o inimigo cai, aonde você for, a enfermidade cai por terra, porque você está na presença de um Deus que é todo poderoso. É enfermidade, é praga seguindo os filisteus. Eles falam: a gente não pode contra esse Deus. Então eles consultam os magos, consultam os experientes e falam: o que a gente vai fazer para esse Deus tirar a mão sobre nós? Aí os magos, os experientes, chega e fala assim: olha, vamos fazer um teste. Faça 5, pega a arca e você vai devolver essa arca, porém não devolva ela vazia. Entregue também ofertas que representem toda a praga que trouxe para a gente. Veio rato e veio hemorróidas sobre as nossas 5 cidades. Pega 5 ratos de ouro, pega 5 molduras de ouro que representam as hemorróidas, coloca numa caixa e leva. Pega vacas, gados que são novos e nunca colocou jugo neles, e coloca em uma carroça e bota a arca em cima. Se a vaca começar a andar sozinha e for em direção a Israel, foi o Deus de Israel que fez isso. Mas se não acontecer nada e a vaca ficar parada, então só foi um azar que a gente teve. E eles, tá bom, pegaram
5 formas de rato em ouro, 5 formas de hemorroidas, colocaram dentro de uma caixa, colocaram ali em uma carroça de madeira, e colocaram a arca em cima e todo mundo começou a observar. Vamos ver se for o Deus de Israel. As vacas estão paradas, quando coloca a arca eles ficam olhando, e a vaca começa a andar. É vaca, ninguém guiando as vacas vai em direção a Israel, ao povo do Senhor. Eles falam: verdadeiramente o Deus de Israel é o Deus mais forte, que Dagon tira daqui, manda embora, porque a gente não pode contra esse Deus. O milagre do Senhor vai acontecer na sua vida a partir do momento que você falar: Senhor, toma a direção sozinho, vai na minha frente que eu vou atrás acompanhando, porque aonde a presença for, aonde Deus for, eu sei que é a vontade do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, hoje, deixa Deus ir à frente, deixa Ele guiar o caminho. Ele sabe o que tem lá na frente, Ele sabe o que te espera. Não vai por suas pernas, vá na direção que o Senhor te mandar. Não tem Deus como esse Deus dos israelitas. Derrubou nosso Deus e está guiando o gado sozinho. E lá vai o gado em direção a Israel, a cidade de Ecrón. Quando o gado vai chegando perto de Ecrón, está o povo trabalhando. Aí o povo levanta as vistas e vê uma carroça. Fala: vê uma carroça ali sozinha? Negócio estranho, tem um negócio ali dourado em cima da carroça. É a arca do Senhor. Está voltando para casa a arca. A arca está voltando para casa. O que roubaram de nós, o Senhor está trazendo de volta para nossas mãos. Em nome de Jesus, aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo levou porque você descuidou, se arrependa hoje dos seus pecados, porque Deus vai trazer novidade para a sua vida. Muito além daquilo que você perdeu, Deus tem mais para a sua vida. Começa a olhar pelos olhos da fé tudo aquilo que você sonha, precisa e que perdeu, que o Senhor hoje pela fé já está trazendo para a sua vida. Aí eles fazem festa. E aí os filisteus, seguindo de longe, chegou no limite de Ecrón, eles falam: nosso limite é aqui, daqui nós não passa. A arca vai só, porque eles não atravessavam o limite. Naquele momento tinha um grande temor. E aí eles ficam olhando, fica no limite, vai. Aqui eu aprendo que toda prova, que toda luta, toda dificuldade tem um limite estabelecido por Deus. Deus fala: você só vai até aqui, Satanás, na vida dela. Você só vai até aqui, enfermidade na vida dele. Aqui encerra. Em nome de Jesus, hoje chega o limite na vida de pessoas aqui dentro. Chega o limite aqui hoje. Deus fala: você só vem até aqui. Daqui você não passa, porque daqui para frente eu estou guiando essa vida. Em nome de Jesus, chega até aqui o limite. E o Senhor daqui para frente te guia nessa nova novidade. Eles fazem festa, pega o gado, pega a charrete, quebra, faz fogo, sacrifica o gado e entrega ao Senhor. Só que ali tinha uns engraçadinhos. Aí eles falaram assim: ei, nós podíamos ver o que tem dentro da arca? Bora espiar. Aí quando o povo sai, chega uns engraçadinhos na arca assim: moço, que arca bonita, né? Diz lá que tem a vara de Arão. Diz também que lá dentro tem um maná. Ei, moço, bora ver o que tem lá dentro, bora ver se é mesmo. A Bíblia diz que os curiosos vai lá, abre. Quando eles abrem, a ira de Deus se levanta. Cerca de 70 pessoas são mortas. Esse é o versículo que eu li para pregar. Que eles falam assim: e agora? Quem pode se livrar da mão de um Deus desse? Eles ficaram tão tristes, aterrorizados, que eles falaram: alguém vem pegar essa arca. Aqui eu aprendo, meus amados, que mesmo que nós, sendo cristãos, estando na presença, nós temos que entender os nossos limites.
Pastor, você tem seu limite. E eu tenho o meu. Eu não posso querer passar do meu limite e chegar no do pastor. Bora, mano. Vou fazer. Tem coisa que é para o pastor fazer. Tem coisa que é para o diácono fazer. Fernando tá no som ali, ó. Chega alguém que não entende nada do som, vai lá e mete a mão, para tudo. Tô na live ali, passei a semana toda para fazer funcionar. Alguém vai lá e mete a mão? O curioso? Paulinho tá tocando, vem um curioso, toca ali, quebra uma tecla. Vá só até onde Deus permitiu que você fosse. Cuida do seu ministério. E ore pelo do outro. Nós podemos aconselhar. Tem gente aqui que me aconselha, chega assim, Gohan, vê isso aí. Eu falo, você está certo. Porque a gente também é amigo. Agora eu meter no ministério do outro, existe um Deus que vai cobrar de cada um de nós naquele grande dia. Não seja curioso. Porque curioso morre. E sua morte pode ser espiritual. Sua morte pode ser uma morte que você não vai conseguir nem se levantar mais. E eles falam, e agora o que a gente faz? E para concluir, a Bíblia nos relata que vem outro pessoal e leva para outra cidade. Lembra de Samuel? Samuel agora já é um homem. Já cresceu. Porque a arca ficou de lá para cá cerca de 20 anos. Nesse vai e vem. Aí eles chegam para Samuel e falam, olha Samuel, a arca está de volta aí. Só que os filisteus, eles queriam tentar novamente contra Israel. E aí Samuel já aproveitou a ocasião e falou assim, olha, vocês aqui de Israel, vocês têm que fazer uma escolha. Ou vocês servem a Deus de todo o seu coração, ou vocês saem. Se vocês querem que Deus te ajude nessa guerra que os filisteus estão vindo, vocês têm que largar seus deuses falsos. Vocês têm que largar seus costumes. Vocês têm que descer, jejuar, se consagrar. Aí Deus ouvirá o clamor de vocês nessa próxima guerra contra os filisteus. Porque naquela outra guerra com o filisteu eles ganhou. E levou a arca. Mas vinha outra guerra aí agora. Então o povo fala assim, Samuel, você está certo, a gente pecou. Samuel, a gente errou. O que a gente faz? Se arrepende e se afasta dos seus pecados. Glória a Deus. Aí todo mundo juntou e falou, bora! Bora! Pegou seus deuses e quebraram. Pá! Jogaram fora. Se converteram ao Senhor de coração. Falou, Senhor, nós erramos, nós pecamos. O filisteu está vindo aí e a gente vai ser destruído. Tem misericórdia de nós. O filisteu, em uma linguagem espiritual, é Satanás. Ele está pronto para a guerra. Está pronto. Ele olha para mim, olha para você, espera o vacilo. Ele vê a brecha, vê o vacilo e fala, agora eu vou com tudo. Vou destruir, vou com tudo. Se você não se quebrantar na presença do Senhor e falar, eu errei, me conserta, me ajuda, Satanás vem e destrói. Mas se você fizer isso aqui, o negócio é diferente. E o que é? O povo se arrepende e fala, contra ti nós pecamos. Eu pequei, me envolvi com pessoa que não era para envolver, fui para lugar que não era para me estar, fiz, ouvi, assisti o que não era para ver, para assistir. Me perdoe, Senhor. E Samuel entra como intercessor do povo. Fala, agora eu vou interceder porque o povo se arrependeu. Samuel vem e ora, fala, o povo se arrependeu, Senhor. Tem misericórdia do povo. É importante na igreja ter um intercessor. Uma pessoa que te ajuda em oração. Uma pessoa que te dá a mão. Um pastor que está ali, que você liga, atende seu telefone. Uma missionária que está aqui e você pede oração, ela faz. Intercessão é importante na vida do cristão. E é por isso que eu tenho que interceder por sua vida, você pela minha. E quando ele intercede pelo povo, a conversa muda. Porque a primeira lá, o povo estava em pecado. Na segunda guerra, estava arrependido.
Na primeira guerra estava em maior quantidade, na segunda estava reduzido. Mas na segunda Deus estava no negócio. Na segunda o Senhor dos Exércitos viu o povo arrependido e falou: agora eu vou agir a favor do meu povo que largou a idolatria, o pecado, a vaidade, se converteu a mim. Agora eu vou nessa guerra contra os filisteus. A Bíblia diz que eles escutam os filisteus chegando, e quando eles vão se aproximando da cidade, eles escutam trovão do céu, trovão atrás de trovão, que eles começaram a ficar perturbados. E na perturbação deles, o povo de Israel entrou e começou a destruir um por um, e Deus deu vitória ao povo de Israel. Eu quero dizer nessa noite: você quer a vitória de Deus? Entra na presença. Você quer ver o milagre? Se arrependa dos seus pecados e se converta a Jesus Cristo. Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Se entregue ao Senhor nessa noite e Ele pelejará por sua vida. Eu não tenho força, eu sou fraco, eu sou minoria, mas quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Noé não sabia construir o barco, mas Deus deu a direção e o barco prevaleceu. Assim será na sua vida. Deus te dará a direção e te dará vitória em tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Enquanto Samuel estava ali governando, ajudando o povo, a Bíblia diz que os filisteus não ousou tocar nos israelitas. Assim será na nossa vida. Enquanto estiver na presença, estiver buscando, o inimigo pode até levantar, mas levanta para cair. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ele já caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado sobre a igreja. Quem recebeu essa palavra nessa noite? Quem entendeu essa palavra nessa noite? Que a misericórdia do Senhor venha sobre a sua vida, sobre o seu ministério, venha sobre essa enfermidade e te liberte, e que o nome dele venha a ser glorificado. Mas eu quero saber nessa noite, que ao você ouvir essa palavra, você entendeu que o Senhor te chama, que o dragão espiritual caiu por terra, perdeu a cabeça e as mãos, perdeu o domínio, perdeu a força. Hoje o Senhor jogou por terra aqui hoje, muito levante sobre nossas vidas. Mas eu quero saber, tem alguém aqui nessa noite que quer fazer o que o povo de Israel fez? Se arrepender e falar: Senhor, toma a direção da minha vida. Senhor, conduz a arca. Tem alguém aqui hoje para Jesus? Alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Ou quer fazer um concerto com o Senhor? Você ainda não é cristão? Se tem, levanta a sua mão, nós iremos orar por sua vida. Cada um de nós que está aqui passou por isso. Mas se não, que essa palavra continue trabalhando no seu coração. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E só para concluir, depois da vitória, Samuel ergueu uma pedra em Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus deu vitória e ele falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom. As palmas que exaltam o Senhor.